tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre as bodas em Caná da Galileia. E o texto que estaremos estudando hoje se encontra lá em João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Acompanhe essa leitura aí comigo, ok? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Houve esse casamento em Caná da Galileia e Jesus, da sua mãe, seus discípulos foram convidados. E estando lá nesse casamento, e o casamento naquela época, né, eram festas muito grandes, que durava em torno de uma semana, as festas de casamento lá. Então, tinha que ter muita comida e muito vinho, que era a bebida tradicional deles. Então, o que significava essa falta do vinho? A falta do vinho ia trazer uma imagem muito ruim para aquele casal, para aquela família daquele casal. Então, eles teriam que ter providenciado o vinho necessário para o tempo da festa, a alimentação para o tempo da festa. E Maria, quando ela percebe que o vinho terminou, e provavelmente Maria conhece a família, né, das pessoas que estavam se casando. Então, ela não queria que fosse manchada a imagem das pessoas que estavam se casando e da família deles. Então, ela chega para aquele que poderia ajudar a mudar aquela situação. Então, ela vai para Jesus e fala, né, eles não têm mais vinho. E Jesus sabia o significado de não ter mais vinho para uma festa de casamento. E ele fala, né, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E algumas pessoas interpretam achando que Jesus está falando de forma desrespeitosa com sua própria mãe. Mas quando ele usa a expressão mulher, ele está sendo respeitoso, e era costume naquela cultura chamar assim. Era uma forma respeitosa. E ele diz: não é chegada a minha hora. Mas ela não se contenta com a resposta e vai para aqueles que estavam trabalhando na festa e diz: faça tudo o que ele vos disser. E tinha ali 6 talhas de pedra, ou 6 potes de pedra, que era usado para purificação. E cada uma delas era em torno de 120 litros, cada uma delas. E então Jesus fala para aqueles homens, para eles encherem aquelas talhas, encherem totalmente. Então, eles foram, encheram aquelas talhas. Eu creio que muitos deles devem ter se perguntado: como assim? Ela fala que acabou o vinho e ele quer que a gente encha de água. Como é que vai ser isso? Creio que muitos deles devem ter se questionado. Que eu creio que se eu estivesse lá trabalhando naquele casamento e alguém me mandasse encher aqueles potes de água,
sendo que o que estava precisando era vinho, eu me questionaria. E eu creio que aquelas pessoas se questionaram, mas elas obedeceram. E depois que elas encheram, aí ele fala, né, pra eles tirarem um pouco dessa água e irem ao mestre-sala. Quem é o mestre-sala? Ele é o cerimonialista, ele é o responsável pela festa, né? Então, Jesus, ele manda que eles entreguem para o especialista da festa, né? Para que ele fosse analisar a qualidade daquele vinho. Aí, quando eles chegam lá, né, o mestre-sala, ele prova daquele vinho, não sabendo de onde veio, mas os que serviam soube que eles tinham colocado água ali. Ele chama o noivo e fala, né, todos costumam colocar primeiro o bom vinho, e quando já estão muito fartos, eles colocam um vinho inferior, mas você guardou o bom vinho até agora. Então, quando era para ser servido o vinho inferior, ele trouxe o melhor vinho que aquele homem já provou. E assim Jesus, ele dá início aos seus sinais naquela cidade. E manifestou assim a glória dele, e os seus discípulos creram nele. O que é que nós podemos aprender nesse texto? Nós aprendemos que o milagre só pode vir depois da palavra. Muitas pessoas, elas buscam o milagre, mas não querem se atentar para a palavra. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir milagres. Aprendemos que Jesus, ele é Deus, ele é soberano e ele pode fazer todas as coisas, ele pode todas as coisas. Ele não precisou de uvas para fazer um vinho extraordinário. Ele quebra qualquer lógica humana. A presença de Jesus garante a presença da alegria, da satisfação, do cuidado e do amor de Deus sobre a família. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo a você a presença de Jesus na sua vida. Que não venha faltar a presença dele e que ele seja o suficiente na sua vida. E como diz, né, que somente a palavra de Deus é capaz de produzir milagres. Então, que a palavra do Senhor seja o suficiente na sua vida. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele. Comente aqui o que você achou interessante sobre essa mensagem. Eu creio que você já ouviu falar dela, mas o que ela lhe chamou a atenção. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, mais pessoas encontrem esse Deus maravilhoso e queiram um relacionamento com ele. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.